virar? Vou, tá no ar. Vamos lá. Como é que faz aqui? Pode começar já? Fala pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Thiago de Souza, sou professor de História. A gente vai começar essa aula que tem como foco a prova da UERJ. Lembrando sempre que essa é uma aula muito específica, porque a prova da UERJ ela tem um enfoque completamente diferente do Enem, de qualquer outra prova do tipo, e ela tem características que são muito específicas, e eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre, para que quando vocês forem fazer essa prova, vocês tenham uma percepção bem focada do que a prova apresenta, do que ela pede para você, né? Você tem que ter um tipo de foco, um tipo de atitude muito diferente quando você encara a prova da UERJ, por exemplo, com relação à prova do Enem. Eu sou formado em História pela UERJ, eu já fiz essa prova, então eu sei exatamente quais são as características mais presentes no tipo de prova que a UERJ apresenta para a galera que vai fazer o vestibular. Então, eu acho que o primeiro ponto que tem que ficar muito claro é que a UERJ ela nunca coloca informação desnecessária para você na hora da prova. Então você tem que ficar muito ligado nas imagens, você tem que ficar ligado no texto, na data que aparece nas legendas. Ela é uma prova que não desperdiça munição. Então você tem que estar muito ligado em todos os detalhes que a prova te dá. Então assim, se ela te dá um texto, leia o texto. Se ela te dá uma imagem, veja a imagem, preste atenção nos detalhes da imagem, analise a imagem de maneira o máximo possível que você consiga, porque todos os elementos que a prova te apresenta são elementos importantes para você fazer a questão. Vocês vão perceber isso no decorrer dessa aula, beleza? Então, retomando, meu nome é Thiago Souza, sou professor de História. Essa aula aqui está sendo uma aula especial para você que é aluno do curso Educarte. E nela a gente vai resolver algumas questões que envolvem história geral. Tá? Então vamos lá para a primeira. No caso é o seguinte. Retoma o que eu tinha falado para vocês. É uma prova que ela apresenta bastante imagens e nesse caso ela não tem um texto de apoio. Ela tem simplesmente o enunciado, as imagens e a questão. Então nessa primeira questão basicamente é o seguinte. Ele diz: os Jogos Olímpicos Mundiais, desde sua criação em finais do século XIX, revelam particularidades tanto nacionais quanto internacionais relacionadas aos locais onde ocorrem. Observe os cartazes de divulgação abaixo. Então, o que ele está dizendo? Ele já está te dando algumas informações. Ele diz que esses Jogos Olímpicos mundiais, apesar da origem, apesar da essência ser lá da antiguidade greco-romana, aliás, todo mundo conhece as Olimpíadas, mas, a partir do século XIX, isso vai ser sistematizado em termos mundiais e cada edição dos Jogos tem particularidades nacionais e internacionais que está relacionado ao lugar onde eles ocorrem. Tanto que ele vai te dar um cartaz de Berlim, 1936, e um cartaz de Tóquio, 1964. Então, a partir dessas informações, olha o ponto específico que ele está te dando. Cada conjunto de Jogos Olímpicos vai acontecer em um determinado período, num determinado lugar, e vão ter características específicas. E eles perguntam, a partir da análise dos cartazes, pode-se concluir que as Olimpíadas de Berlim, em 1936, e as de Tóquio, em 1964, enfatizaram respectivamente as seguintes ideias. Então, assim, aquilo que eu falei no início, preste muita atenção em todos os elementos que a questão está te dando. Então, quando ele coloca aqui para você Berlim, 1966 e Tóquio, 1964, o que a gente consegue observar dessas imagens? Em primeiro lugar, você vê que o enfoque da imagem de Berlim está de baixo para cima, sabe? Ou seja, o enquadramento coloca esse personagem aqui, o símbolo olímpico, sempre de baixo para cima. A presença dos cavalos no estandarte demonstra poder. E aí você percebe claramente que, lembrando que você está falando de Alemanha da década de 30, esse personagem aqui
é um personagem claramente branco, que é conectado a todo aquele ideal ariano que a Alemanha nazista possuía naquele período. Enquanto que em Tóquio, ao invés do enfoque, né, ao invés da imagem estar sendo apresentada de baixo para cima, você tem o plano horizontal, ou seja, todos os caras estão meio que no mesmo plano, em posições diferentes. E o que você consegue observar, você que está com esse material em mãos? Você percebe que o camarada que está aqui na frente, que está liderando, ele é um negro. E o primeiro cara aqui, o cara que está na ponta, também é um negro. Então, assim, você vê uma diferença muito grande entre esse cartaz e esse. Primeiro, em termos de plano, né? Em termos de apresentação da imagem, que eu falei do enfoque. Uma está de baixo para cima, outra está horizontal. E enquanto aqui você tem um enfoque de um personagem branco, lembrando que você está falando da Alemanha da década de 30, aqui você tem a presença de atletas negros, né? Você tem uma diversidade. Esse aqui é negro, esse é negro, aqui você tem loiro, aqui você tem um cara branco de cabelos escuros, provavelmente um oriental. Então, assim, isso tem que ficar muito claro quando você observa essas imagens. E aí, a partir disso, essa primeira pergunta ela vai servir para todas as outras. A prova da UERJ, normalmente, quando você tem 4 questões, 2 são questões que você descarta na hora. Assim, você olha e fala, não, isso não pode. Você descarta. E você vai ter 2 alternativas que sempre vão deixar você na dúvida. Então, é por isso que eu disse, você precisa ter atenção aos elementos que a questão está te dando. Então, vamos lá. Na primeira te pergunta, defesa do militarismo. Você vê algum militarismo aqui? Você pode pensar no seguinte, pô, esses cavalos aqui de guerra, de repente, podem me dar uma ideia de militar. Beleza, então vamos deixar essa primeira aqui, defesa do militarismo. Na segunda, ele diz o seguinte, hierarquização dos povos. Aqui não tem hierarquia. Todo mundo parte do mesmo plano em condições iguais. Então, essa hierarquia dos povos que a questão está te pedindo para essa imagem, ela não procede. Então, a letra A você já coloca para fora. Na letra B, ele diz o seguinte, culto do arianismo. Ou seja, de toda aquela questão do povo ariano, da raça pura que os alemães defendiam. Então, procede. Lembra da força do povo alemão? Essa imagem aqui, ela demonstra poder, enfim, força, amplitude, tudo isso que a Alemanha nazista adorava, né? E valorização das diferenças raciais. Então, quando você observa valorização das diferenças raciais, quando você olha aqui, você realmente procede. Todos eles estão partindo do mesmo plano e você tem uma série de tipos específicos aqui. Negro, branco, oriental. Então, obviamente, de cara, colocando aqui, essa daqui parece ser a mais coerente, a letra B. Mas vamos rapidamente continuar. Letra C, hegemonia da cultura ocidental. Assim, aqui nada indica que a cultura ocidental seja hegemônica. Então, não tem nenhum elemento que diz para você que a cultura do Ocidente é melhor do que as outras. E depois, unificação dos países. Nada aqui te indica que os países vão ser unificados ou que está se defendendo essa ideia. Então, a letra C não procede. E a letra D, exaltação do patriotismo. Não tem nada aqui que indique que você está exaltando a questão de nação, de pátria, e evidência de igualdade social. Apesar de você ter uma relativa igualdade em termos de esporte, aqui você não tem nenhum elemento que te indique igualdade social. Então, nessa questão aqui, a única que sobra é a letra B. Então, essa daqui é a letra B que está correta. Beleza? Vamos passar para a próxima. Lembrando sempre, as imagens que ele está te dando, elas são sempre muito importantes. E o que essa questão está pedindo? Ela diz o seguinte, as imagens acima reproduzem a capa de um livreto de 1823 e o cartaz de um filme de 2015, que conta a história de Hugh Glass, caçador e guia que se tornou referência no contexto da conquista do oeste norte-americano no século XIX. Tendo enfrentado diversos perigos, incluindo o ataque de um urso. Então, a narrativa dos feitos de Hugh Glass insere-se uma concepção nacionalista que promove a valorização do seguinte aspecto. Então, você que de repente não está
não está por dentro do contexto que essa questão está te pedindo, é o seguinte, lembra que eu falei no início, você precisa levar em consideração todos os elementos que a prova da UERJ te apresenta. Então ela te dá duas imagens, a prova da UERJ vira e mexe apresenta isso, uma comparação, igual você viu na questão anterior. Então ele te dá uma imagem do século XIX, aqui está dizendo 1823, século XIX, e uma outra imagem de um filme do século XX. Lembrando, se você não assistiu esse filme, é um filme chamado Regresso, tanto que o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar com esse filme. Esse filme conta a história de um cara que estava em um grupo de caçadores, os caras caçavam e vendiam as peles, e num determinado momento do filme ele é atacado por um urso, e não vou dar spoiler, o filme meio que conta a jornada desse cara, desde esse ataque até ele retomar o contato, até ele voltar lá para o seu grupo de caçadores. E o contexto em que tanto o filme quanto esse cartaz aqui desse livro apresentam é o seguinte, é um contexto em que os Estados Unidos estão expandindo suas fronteiras. Tá? Lembrando que no início os Estados Unidos eram as 13 colônias, ficavam do lado direito desse mapa da América do Norte, né? Era uma pequena faixa, 13 territórios, e conforme o tempo vai passando no processo de independência, eles cada vez mais vão indo em direção ao oeste. Então, se você pensa no mapa dos Estados Unidos, de início ele só ocupava esse lado aqui. Conforme o tempo vai passando, eles vão cada vez mais indo para o oeste. Tá? Então, essa questão está lidando justamente com esse contexto, que é o contexto do século XIX. O XIX ficou ótimo aqui, mas tá, você entendeu. Século XIX. Então, o que ele está te pedindo? Ele apresenta essas duas imagens, elas estão falando sobre o mesmo personagem. Aqui é um filme do século XXI e aqui é um livro do século XIX. Os dois falam do Hugh Glass. Se você está com esse material aí, você dá uma olhadinha, você vai perceber que aqui está o personagem. Você tem o Hugh Glass, está aqui o nome dele, e você tem também aqui no filme a história do Hugh Glass. E lembrando que quando você pensa em Estados Unidos, século XIX, a partir dessas imagens você já vê claramente que a gente está falando do contexto de expansão territorial. Então, o que a questão te pede? Ela quer que você diga, com relação a uma concepção nacionalista, qual aspecto está presente nessas imagens e no contexto da questão. Então, vamos lá. Vamos de baixo para cima, para ficar um pouco divertido. Na letra D, ele está falando ideal conservacionista. Assim, conservar o quê? Assim, as imagens não te indicam nada sobre isso. Então, digamos que a gente está em dúvida com relação a isso. Vamos lá, segura a letra D. Digamos que você está fazendo essa prova e você ficou em dúvida. Letra C, miscigenação étnica. As imagens não estão falando nada sobre miscigenação étnica. Não tem nada indicando que existe uma mistura, né? Uma tendência a você misturar etnias, ainda mais nos Estados Unidos. Então, esse tipo de coisa não procede. Então, a letra C você já sabe que já está fora. Letra B, progresso material. Em nenhuma das imagens eles estão dizendo que existe um progresso material, apesar do século XIX ser um século conhecido, onde você tem um extremo avanço das tecnologias. Lembrando que a gente está na segunda fase da Revolução Industrial, mas essas imagens não apresentam nada relacionado a progresso material. Tá? E a letra A, ideal civilizatório. A correta é a letra A. E eu vou, deixa eu apagar isso aqui. Eu marquei a letra B aqui sem perceber. Então, deixa eu apagar. O correto é a letra A. Tá? Então, vou ver se eu consigo marcar direitinho aqui. Letra A. Essa é a correta. Por que a letra A e não a letra D, que está dizendo ideal conservacionista? Primeiro, essas imagens, como eu falei, elas não estão falando nada de conservação. O que está sendo conservado aqui? A natureza, os territórios. Assim, nada indica que a natureza está sendo conservada ou que esses territórios estão sendo conservados. Não existe nenhuma indicação que existe uma política de conservação ambiental nessas imagens. Nada indica isso. Pelo contrário, ele falou que o cara é um caçador. Então, assim, você não tem uma ação de conservação. Mas
O contexto em que o Rugrats transita é um contexto onde você vê os Estados Unidos, assim como outros países, se portando como agentes da civilização para levar a civilização para territórios e outros povos. Uma indicação, se você puder dar uma olhada numa matéria chamada Imperialismo, que é justamente o que vai acontecer aqui no século XIX, você vai perceber que você vai ter uma série de países, França, Alemanha, Áustria, Bélgica, Inglaterra, principalmente, invadindo territórios, dizendo que eles iriam invadir esses territórios para levar a civilização. Ou seja, eles iriam levar o avanço, o progresso. Então, a partir daí você pensa nessa história em que esses caras aqui, eles são agentes de uma política de civilização. Porque essas regiões, se você viu o filme, ficaria mais fácil ainda, porque nessas regiões elas estão lotadas de índios. Então, o homem branco norte-americano, ele se coloca como um agente de civilização, para levar o avanço. Ele trata os índios como se fossem atrasados, como se fossem bárbaros, selvagens. E eles seriam os agentes da civilização. Então, a partir desse contexto, você percebe que tudo isso aqui trata a respeito desse ideal de civilização que existia no século XIX. Eu falei para você dar uma olhada na matéria de imperialismo, porque você vai perceber que nesse momento, principalmente na África, você vai ter um ideal de evangelismo muito grande. Os europeus vão levar missionários para evangelizar, e aí vão ensinar os africanos a falarem francês, vão combater as religiões e vão pedir que os caras adorem ao Deus cristão. Então, todo aquele avanço imperialista vai acontecer fundamentado no ideal civilizatório, ou seja, eles vão se perceber como agentes de civilização. Beleza? Então, o correto aqui é a letra A. Vamos para a próxima. Aqui é uma tirinha do André Damet. É um cara interessante pra caramba. Ele tem uma série de tiras, uma série chamada Os Malvados. Depois aí que você passar da prova, você pode até lá conferir. Mas enfim, por enquanto, vamos dar uma olhada nisso aqui. Quadrinhos dos anos 10. Aí diz o seguinte: o senhor pensou em uma imagem que represente os 50 anos da companhia? Aí aparece uma imagem de um peixe comendo um outro peixe, que come outro peixe, que come outro peixe. Ou seja, um peixe maior indo até um peixe menor. E aí no outro quadrinho diz o seguinte: é melhor deixar o assunto com o pessoal da publicidade, cara. E aí, quando chega no último quadradinho, aparece lá 50 anos a imagem de um golfinho. Ou seja, quando ele pede para o cara dizer qual é a imagem que representa os 50 anos da empresa, ele coloca essa imagem extremamente violenta, né? Ou seja, de um peixe devorando um peixe menor, que devora um peixe menor, que devora um peixe menor. E no final das contas, o que vai é uma imagem do golfinho, que é uma imagem muito mais pacífica e tal. Beleza, você acabou de ver essa imagem, e aí a questão apresenta. A situação apresentada na tirinha remete ao seguinte processo característico do modo de produção capitalista. Então, o que ele está dizendo? Ele está falando que a situação que está apresentada na tira, ou seja, ele quer que você pense no que está aqui, remete a um processo que é característico do modo de produção capitalista. Então, ele quer que você faça uma conexão entre o modo de produção característico do capitalismo e o que está apresentado na tirinha. E aí, a gente tem que pensar o seguinte: que processos característicos essa produção capitalista poderia ter? Então, analisa as alternativas que ele te dá. Formação de cartel, fragmentação industrial, massificação do consumo, concentração empresarial. Então, vamos analisar letra A, letra B, letra C e letra D. Na letra A, formação de cartel. O que é um cartel? Um cartel é quando você tem várias empresas, então pensa aqui, várias empresas. Essas empresas se reúnem para dominar o mercado, dividindo, estipulando o preço. Eu tenho que desenhar aqui o símbolo do preço. Vamos lá, dá um desconto. Então, essas empresas se reúnem para dominar um determinado lugar e elas estabelecem esse domínio fazendo uma espécie de acordo. Então, por exemplo, a empresa A e a empresa B se organizam
e elas, olha, a gente está vendendo o produto X. Eu vendo o produto X e você também vende o produto X. Então vamos fazer o seguinte, os nossos preços vão ser razoavelmente parecidos. Eu não vou invadir teu território e você não invade o meu território. Então a gente se organiza. Isso é o que a gente chama de cartel. Quando você tem várias empresas se organizando para dividir um determinado espaço e, a partir disso, estabelecem regras de concorrência, estabelecem preços, unificam em determinados momentos, unificam os preços para que não exista uma concorrência exacerbada e todos eles consigam dominar uma determinada fatia do mercado. Então, isso é um cartel. Isso surge em meados do século XIX. Tá? Então, a letra A, a formação do cartel, ela se apresenta aqui? Não, porque você na imagem, você não percebe um acordo. Se esses peixes simbolizam empresas, você não tem um acordo de empresas aqui. Na realidade, você tem uma empresa querendo acabar com a outra. Então, a letra A está errada. Letra B, fragmentação industrial. O que na tirinha mostra que a indústria está fragmentada? Aí você pode dizer, mas tem vários peixes aqui. Se cada peixe for uma indústria, pode ser que tenha uma fragmentação industrial. Tudo bem, segura essa informação aí. Letra C, massificação do consumo. Em nenhum momento da tirinha existe uma indicação de que o consumo virou um consumo de massas. Sabe? Você não vê consumidores aqui. Você não tem nada que indique a presença de consumidores, nenhuma informação que se relaciona a respeito do consumo. Então, letra C também está fora. Lembra do que eu falei no início? Sempre você vai ter duas questões que se parecem, que podem ser razoavelmente compreendidas como as questões corretas. No caso, por enquanto, é a letra A, e vamos dar uma olhada na letra B. Concentração empresarial. O que significa isso? Concentração empresarial. Essa é uma das características da produção capitalista, principalmente a partir do século XIX. O que seria isso? Cada vez mais você vê empresas concentradas em determinados produtos e em determinadas fases de produção. Ou seja, você no século XIX, você tem um contexto onde as empresas vão ser gigantes. Você tem a Coca-Cola, você tem a Kodak, você tem a Nestlé. Então, você vai ter uma série de empresas gigantes dominando fatias imensas do mercado. Então, a partir dessa informação, o que você consegue perceber? A letra D é a correta. Concentração empresarial. Tá? Então, você aqui tem uma concentração de empresas que elas vão ficando cada vez maiores a ponto delas dominarem as empresas menores. Beleza? Então, correto aqui é a letra D. Vamos passar para a próxima. Está aqui novamente uma imagem. Durante a Segunda Guerra Mundial, 1935 a 1945, a ação do Partido Nazista na Alemanha ampliou a propaganda contra os que foram considerados inimigos internos da nação germânica. O cartaz abaixo é um exemplo dessa política. Então vamos lá. O que você consegue observar aqui? É aquilo que eu falei no início. A prova da UERJ, ela sempre te dá elementos que são primordiais para você conseguir elaborar, sabe, o teu pensamento, o teu raciocínio e apontar para a resposta. Só que essa questão é interessante porque ela tem uma pegadinha. Ela é uma questão que é complexa, então você precisa de atenção focada nessa imagem, porque um elemento dessa imagem vai ser suficiente para te levar para a resposta correta. Então vamos lá. Você tem esse cartaz aqui, e aí no cartaz tem uma legenda. Por trás das potências inimigas, o judeu. Então, se você viu já qualquer filme sobre a Segunda Guerra, sobre o nazismo, você vai perceber que existia, naquele contexto, uma ideologia onde você trata o judeu como se fosse um inimigo. A gente chama de antissemitismo. Mas tudo bem. Lembrando que a questão é o seguinte: o cartaz abaixo é um exemplo de uma política do Partido Nazista. Que política seria essa? E aí ele vai te apresentar. Um aspecto da ideologia nazista observado no cartaz é
Letra A, antissemitismo. Letra B, anticapitalismo. Letra C, anticomunismo. Letra D, anti-americanismo. Assim, essa questão é muito complexa porque todas as alternativas, de certa forma, estão corretas. Só que o detalhe é aquilo que eu sempre falei para vocês. Você precisa compreender qual o elemento que a prova da UERJ está te dando. Isso é muito importante. Esse é um segredo para você conseguir fazer essa prova. Você precisa compreender qual o elemento que a imagem está te apresentando e, a partir desse elemento, você organiza sua resposta. Mesmo que você pense, mas a letra B está certa. Mas se a letra B não está na imagem que a questão te deu, você não marca. Você tem que ir direto no elemento que a própria prova está te apresentando. Então, lembrando, ela está te pedindo um aspecto da ideologia nazista que esteja na figura. Então, que elemento seria esse? Aí você observa a figura. Você vê um cara com uma cartola, sabe, está lá de terno, né, um colete, e aí você vê a bandeira do Reino Unido, a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira comunista. A partir daí, o que você percebe? Essas bandeiras formam uma cortina, e quem está por trás dessa cortina é esse personagem. E o que ele tem aqui? Ele tem uma estrela de Davi, como se fosse a corrente de um relógio de bolso. Então, essa corrente, como se fosse um relógio de bolso, ela tem a estrela de Davi, que é um símbolo típico do judaísmo. Então ele coloca na legenda, por trás das potências inimigas, o judeu. Qual dessas alternativas você marcaria? Óbvio que a letra A, que fala sobre antissemitismo, ou seja, um pedaço da ideologia nazista que pregava o ódio aos judeus. E aí você pergunta, mas por que não poderia ser anticapitalismo se a bandeira dos Estados Unidos está aqui? Por que não pode ser anticomunismo se a bandeira da União Soviética está aqui? A grande questão é a seguinte, ele te apresenta um cara que está por trás de tudo isso. Então, por trás do capitalismo, por trás do comunismo, por trás das grandes potências, existe a figura do judeu. Então, esse é um ponto-chave para você compreender a ideologia nazista, que é o quê? Por trás das potências inimigas, o judeu. Então, a partir disso, você marca letra A, o antissemitismo. Beleza? Vamos para a próxima. Uma outra questão que fala também sobre nazismo, tá? E lembrando, a prova da UERJ te dá vários elementos para facilitar a tua vida. Você não pode deixar esses elementos te complicarem. Tá? Você tem que estar muito ligado com relação às figuras e os textos e as legendas que a prova da UERJ te apresenta. Então vamos lá. Nessa primeira figura aqui, ele te apresenta o seguinte. Na entrada do campo de Auschwitz I, lia-se no portão Arbeit macht frei, o trabalho liberta. Então, isso aqui é um portão, tá? Isso aqui é o campo de concentração. E na entrada do portão está uma legenda, está escrito, o trabalho liberta. E aí no segundo quadradinho ali, ele diz o seguinte, é um texto. Primo Levi, judeu e antifascista no fim de 1943, aos 24 anos, foi preso pela polícia italiana e entregue às forças de ocupação alemãs. Logo se fechava atrás dele o portão do campo de Auschwitz, esse portão aqui, com a inscrição, o trabalho liberta. E Levi compreendeu. Então, isto é o inferno. Então, eles dão um texto mostrando uma pessoa que ficou presa nesse campo de concentração e que sobreviveu. Era um escritor muito famoso, o Primo Levi, escreveu depoimentos muito tocantes a respeito da experiência que ele teve nos campos de concentração. Então, você tem que juntar isso. Esse depoimento, o cara está dizendo que quando ele entra no campo de Auschwitz e ele vê aquela inscrição, o trabalho liberta, ele pensa, então isto é um inferno. Ou seja, ele percebe o grau de violência e de pesadelo que ele estava entrando. E a imagem mostra justamente o início, a entrada, né, desse campo de concentração. Então vamos lá, vamos para a questão. No decorrer da Segunda Guerra Mundial, que vai de 39 a 45, campos de concentração foram criados em vários países europeus, sendo um dos maiores o complexo de Auschwitz, na Polônia.
Para lá eram enviados em massa aqueles considerados inimigos da nação alemã. De acordo com a imagem e contexto da frase, o trabalho liberta apontava para a seguinte estratégia do projeto nazista. Então, o que ele está querendo que você responda? Ele quer que você responda de acordo com a imagem e o texto, ou seja, ele quer que você analise os dois. A frase, o trabalho liberta, ele quer que você veja essa frase, apontava para a seguinte estratégia do projeto nazista. Ou seja, ele quer que você estabeleça uma conexão entre essa frase e o nazismo. Tá? Então, o que seria? Treinamento de capitais humanos. Um campo de concentração é um lugar de treinamento de pessoas? Não, só se for treinamento para matar. Mas não era esse o objetivo do campo de concentração. Então, a letra A está fora. Letra B. Controle de recursos de pesquisas. Nada na imagem e no texto te fala sobre pesquisas ou controle de recursos. Então, está fora. Exclusão de operários improdutivos. Lembra que eu falei que na prova da UERJ você sempre tem duas alternativas que podem estar corretas. Mas vamos lá. Exclusão de operários improdutivos. De repente, se você viu filmes como A Vida é Bela, principalmente A Lista de Schindler, você vai perceber que todo trabalhador que os nazistas percebiam que ele não tinha condições de produzir, ele era executado, sabe? Então, assim, o trabalhador ele só ficava vivo se ele fosse um elemento produtivo para o nazismo. Então, a letra C, vamos lá, faz sentido. Agora, vamos ver a letra D. Exploração da mão de obra, dos reclusos. Ou seja, exploração da mão de obra de quem está preso no campo de concentração. Fala para mim, qual dessas alternativas você acha que está mais explícita nesses dois depoimentos? A exclusão dos operários improdutivos ou a utilização, a exploração da mão de obra das pessoas que estão presas aqui? Obviamente, você vai marcar a letra D. A letra D, a letra D é a correta nesse caso. Tá? É difícil marcar aqui, mas vamos lá. Letra D. A letra D é a correta. Beleza? Tranquilo? Então vamos para a próxima. Vamos lá. Opa, uma questão sobre a história do Brasil. Tá? Então ele apresenta para você essa imagem. De repente, se você observar com calma, você vai reconhecer quem são os personagens dessa imagem. Você vê aqui o Gilberto Gil, você vê Gal Costa, tem o Tom Zé aqui, você vê o Caetano Veloso, a Rita Lee, os Mutantes. Tá? Então, assim, você vê aqui os principais, o Regis Duprá, você vê os principais personagens da música popular brasileira da década de 60, tá? Que é um movimento chamado Tropicália, ou Tropicalismo. Ele vai dizer o seguinte: o álbum de músicas Tropicália, ou Panis et Circenses, foi lançado em 1968. A fotografia que estampou sua capa foi realizada na capa de Oliver Perrone, fotógrafo da editora Abril, em São Paulo. Cada um levou seus apetrechos até um pinico, aqui ó, na mão do Rogério Duprá, comicamente usado por Rogério Duprá, como se fosse uma xícara. A imagem ficou tão famosa que se tornou uma espécie de cartão postal do movimento tropicalista. Tá? Então, ele te dá uma imagem e esse texto te apresenta informações a respeito dessa imagem e no finalzinho ele já conecta você com a questão do movimento tropicalista. Pois bem, perceba o seguinte, ele situa você no tempo. Ele está falando que isso aconteceu na década de 60, que essa fotografia foi tirada em São Paulo e que cada um desses personagens trouxe esses elementos, assim, escolheu elementos que achou que seriam importantes. Você vê que o Tom Zé está com uma mala, como se fosse um trabalhador, como se fosse um cara que sai de casa para trabalhar. O Rogério Duprá está com um pinico, como se fosse uma xícara, uma atitude de ironia, de deboche. Os Mutantes aqui estão com seus instrumentos, um contrabaixo, uma guitarra. O Gilberto Gil está com um retrato de um poeta, o Caetano Veloso está com um retrato da Mara Leão. Enfim,
você vê que esses elementos estão no contexto da década de 60 e eles são representantes do movimento tropicalista. Pois bem, vamos para a questão. No contexto do final da década de 60, o tropicalismo, que causou polêmicas com produções como a do álbum citado, tornou-se símbolo de... Então vamos lá. Ele te dá as opções. Letra A, purismo estético. Letra B, extremismo político. Letra C, tradicionalismo artístico. Letra D, experimentalismo cultural. Então pensa no seguinte. Letra A, purismo estético. O que significa isso? Ele está querendo dizer que esses caras trabalhavam com arte, mas com arte pura, ou seja, a arte sem misturas. Assim, essa alternativa está equivocada, porque a Tropicália ela ficou conhecida justamente pela sua mistura de influência. Volta lá na imagem. Você vai ver o rock and roll misturado com o Gilberto Gil, que compunha música tipicamente brasileira, fazia baiões, fazia samba, igual o Caetano Veloso, a Gal Costa. O primeiro disco do Caetano Veloso e da Gal Costa foi um disco de bossa nova, ou seja, eles trabalhavam com música tradicional brasileira, e aí você percebe que aqui, olha o que aparece, o contrabaixo, a guitarra, que eram instrumentos que não eram bem vistos no contexto do samba e da bossa nova. Então estão misturando as coisas. Ao mesmo tempo, olha as roupas que o Gilberto Gil está usando, olha as roupas que o Caetano Veloso, os Mutantes estão usando. Então, assim, o que você está vendo é uma mistura de coisas, você não tem nada puro aqui. Se fossem representantes do samba tradicional, eles estariam vestidos de uma maneira específica. Se fossem representantes do baião, estariam vestidos e fariam uma arte bem específica. Você vê que, na realidade, essa galera aqui está misturando coisas. Se você já ouviu alguma música da Tropicália, seja ela Alegria, Alegria, ou Domingo no Parque, ou a mesma a música tipo, né, a Tropicália, você vai perceber que eles misturam muita coisa. Você tem guitarra misturada com berimbau, você tem letras que parecem repentes daquelas músicas que são feitas no Nordeste, com rock and roll, com guitarras. Então, o que a Tropicália é uma mistura. E lembrando que a década de 60 é um momento onde você tem junção de muitas influências diferentes. Tá? Então vamos lá voltar para a pergunta. Purismo estético está fora. Não pode ser. Tá? Porque na realidade, eu acabei de explicar, a Tropicália é um exemplo da mistura que esse tipo de arte possuía. Extremismo político, eles não eram extremos. Eles lidavam com política nas letras, mas você não via um extremismo. Quando a gente pensa em extremismo, você já pensa em luta armada, você já pensa em pessoas indo para o combate, e não era isso que a Tropicália queria. Então a letra B está fora. Tradicionalismo artístico, pelo contrário, eles queriam justamente romper com as tradições. Então o que sobra? A letra D. Experimentalismo cultural. Uma das características da Tropicália era justamente essa, você fazer experimentações, misturar elementos muito diferentes. Samba com bossa nova, com rock and roll, com forró, com baião, com berimbau, com atabaques, com contrabaixo, guitarra elétrica, com bateria, enfim. Era tudo muito misturado, era uma junção de influências que era a característica, uma das características principais da Tropicália. Beleza? Então, a correta nesse caso é a letra D. Tá? Vamos para a próxima. Está aqui, novamente, uma imagem. Caricatura de Napoleão, 1814. Tá? O que a gente consegue ver nessa caricatura? Se você está com esse material em mãos, você vai perceber que o Napoleão está com um globo terrestre na mão. Sabe? Ele está caminhando, ou seja, numa posição de avanço. Tá? E aqui, o que parece, né, é uma ave, pode ser um urubu, pode ser um abutre, que está atacando ele, mas ele mantém na sua mão o globo terrestre. E aí nem preciso explicar para você o significado do nome Napoleão Bonaparte, né, a força que esse personagem histórico possui. Então vamos lá, ele está dizendo o seguinte: a derrota de Napoleão Bonaparte em 1814 e 1815 foi registrada de diversas formas nas sociedades europeias.
Na imagem, o imperador francês tenta devorar o globo terrestre, sendo atacado por uma águia. Olha, achei que era um urubu, mas é uma águia. Um dos símbolos do Império Russo. Então, essa águia aqui, que eu achei que era um urubu, ela representa a Rússia. E Napoleão Bonaparte, como vocês bem sabem, ele foi o imperador da França. Tá? Dois impactos que as guerras napoleônicas exerceram sobre as relações internacionais na Europa da época foram. Então, o que a questão está te pedindo? A questão está pedindo para você dar dois impactos que as guerras napoleônicas exerceram sobre, esse é o ponto-chave, as relações internacionais na Europa da época. Tá? Então, ele está falando de relações internacionais. Letra A. Crise agrária e consolidação dos estados republicanos. Assim, Napoleão não trouxe consolidação de república, pelo contrário, ele era um imperador. Aonde ele invadia, ele dominava, colocava membros da sua família para virarem reis, ou seja, o Napoleão ele não era um representante dos ideais republicanos. Então a letra A é errada. Letra B. Concorrência industrial e retomada de domínios coloniais. Alguma coisa nessa imagem te indica a questão de indústria? Não. Te indica a retomada dos domínios coloniais, ou seja, os países que o Napoleão está invadindo estão retomando suas colônias, ou a França está preocupada em recuperar colônias, ou ela está preocupada em dominar países inteiros, sabe? Então a letra B está equivocada também. A letra B está fora. Letra C. Integração comercial. Não vou nem continuar lendo a letra C. Integração comercial. Napoleão quer integrar o quê? Ele não quer integrar, ele quer dominar tudo, sabe? Lembra do bloqueio continental, quando ele proíbe que qualquer país da Europa estabeleça relações com a Inglaterra. Então ele não quer um comércio integrado, ele quer um comércio em que ele domine tudo. Tá? Acabou? Vamos para a reta final. Tá, beleza. Então essa vai ser a última questão, tá, pessoal? Então, letra C, integração comercial e declínio de monarquias absolutistas. Essa está fora. Logo, sobra a letra D. Expansionismo territorial e reorganização das fronteiras políticas. Então, você percebe que o Napoleão aqui, ele está expandindo-se territorialmente, olha o globo na mão dele, ele está expandindo os territórios que eram da França, e ele está reorganizando assim as fronteiras políticas da Europa do século XIX. Então, correto, você marca a letra D. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Caso vocês tenham dúvidas, mandem suas perguntas lá na sala do Google Classroom. Enfim, entrem em contato para que a gente possa ajudar vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula. E é isso. Valeu! Aí fica do lado da questão. Pô, vou botar a questão da Bota a capa. traficária, pô. Lá, Fica mais. Tá. Tá bom.